em pobres palavras. Um olhar sobre um monte de coisas à luz do pouco entendimento de Franciscos Damasceno. Olá pessoal, vocês já me conhecem, meu nome é Vini Silva e eu estou aqui estreando o programa Em Pobres Palavras, onde mais uma vez nós temos aqui o apoio de uma igreja que se propôs a levantar a Rádio Super News, uma vez que a Igreja Homem da Paz acabou tendo problemas financeiros e judiciais, e agora nós temos uma outra igreja nos ajudando aqui, e esse novo pastor vai nos dar conselhos e vai nos ajudar com as explicações dos temas que forem propostos aqui. A gente acaba ficando refém desse tipo de coisa, a gente preza por uma boa teologia, a gente preza, por um ensino bíblico apurado, porém, para a rádio funcionar a gente precisa aqui de um certo tipo de grana, e essa igreja entrou com grana para nos ajudar aqui. Eu acredito que de alguma forma sirva de aprendizado para todos os ouvintes, seja daquilo que se deve fazer ou daquilo que não se deve fazer. Então, eu já quero apresentar aqui o meu convidado. A igreja que nos ajuda é a Igreja Neopelagiana do Fogo que Cai. O nosso convidado aqui é o pastor Franciscos Damasceno. Pastor, fique à vontade, pode se apresentar. Oi, meus irmãos, eu sou, como já foi dito pelo Vini Silva, eu sou o pastor Francisco Damasceno, e o objetivo, dessa aliança aqui é unir aquilo. Eu queria estar na rádio, então aproveitei a Rádio Super News, que é uma oportunidade para a gente comentar, falar sobre assuntos tão importantes, Às vezes se fala muito em teologia, mas não tem dinheiro, O que adianta ter teologia e não ter grana? Então eu tô aqui para entrar com o necessário, a teologia e a grana, porque sem as duas coisas não anda, A rádio não caminha. Pois é, não sei se eu concordo com tudo, mas vamos tocar o programa aqui. Pastor Franciscos, chegou um tema aqui pra gente, que é o primeiro tema, e a gente vai falar aqui em pobres palavras, porque o senhor não tem muito tempo, e também a gente precisa andar depressa, pra não esticar muito no assunto. Então, o tema de hoje é o seguinte: como compreender o livre-arbítrio à luz da Bíblia? Pastor Franciscos Damasceno. Olha que tema importante. Eu gosto. Opa, minha Bíblia quase caindo aqui, meu Deus. Eu gosto de finalizar esse assunto, Vinícius. Eu discuto muito, eu vou muito em debates na rádio contra calvinistas, e eles sempre levantam essa questão de que não existe o livre-arbítrio, Eu, por outro lado, eu acredito no livre-arbítrio supremo, que todo mundo tem o livre-arbítrio supremo, Inclusive a natureza. E eu sempre, eu acabo com o debate aqui com um texto de Mateus 27:57. Tá? Esse texto é esclarecedor porque diz o seguinte: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Observe, Vini Silva, que caindo a tarde veio um homem pobre, não, veio um homem rico. E ele veio porque quis vir. O texto aqui não fala de uma obrigação soberana de Deus impondo ele. Ele chegou no final da tarde, ele chegou rico porque ele quis. Não existe obrigação aqui que mandasse ele ir e chegar. Pois é, ok, mas aqui não seria só mesmo uma questão narrativa, Tá só narrando que no final da tarde ele chegou, E ao meu ver aqui não é importante o fato dele ser rico para a explicação do tema de hoje, mas aqui diz: caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José. Ele foi lá de fato para conversar com Pilatos a respeito do sepultamento de Jesus e tal. Mas aí é que tá, Vinícius. A questão é que
O arbítrio, ele é livre. O texto, olha para o texto não mostra esse homem sendo obrigado a ir. Entendeu? E tem outra passagem que é clássica, que é a de Apocalipse 3, capítulo 20, que diz: Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato. Você que está ouvindo esse programa, é para você. Eis que eu estou à porta e bato. E o texto diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, observem, se alguém quiser abrir a porta, eu vou entrar. O livre-arbítrio é pleno, o livre-arbítrio é real nesse texto. Então é incontestável, é insofismável, é irrefutável, é inextinguível, é imparcelável, é impressionante esse texto. Ok, pastor, mas quando a gente olha para esse texto aí que o senhor mencionou de Apocalipse, não seria Jesus falando para uma igreja? Porque... Não, de forma alguma. Jesus fala para todos. Não. Tá falando para todo mundo. Então, mas é porque quando a gente olha aqui, ó, o título mesmo, ó, Igreja de Laodiceia. Tá dizendo aqui que é para a igreja de Laodiceia. Não seria para uma igreja? Jesus não tá falando isso de forma corporativa para uma igreja, que a igreja tá doente, porque ele tinha, acredito, pessoas fiéis dentro dessa igreja, mas de forma geral, numa forma corporativa, ele tenta mostrar que a igreja está doente. Então essa passagem, ela não é pro ímpio, que Jesus está à porta do ímpio, pro ímpio se arrepender. Isso aqui tá falando da igreja, de um concerto da igreja, não seria? Não, mas aí você tá me atrapalhando. Porque aí a interpretação não dá certo com o que eu tô falando aqui. Porque esse texto diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele bate e quem quiser abre a porta, entendeu? Ok, pastor, eu entendi que esse aí é o ponto. A única questão é que parece que o contexto não tá dizendo isso. O contexto tá dizendo Jesus falando para uma igreja, para pessoas teoricamente que já fazem parte, né, da coisa, e ele tá falando em relação a uma restauração do fervor da igreja, não seria isso? A restauração da comunhão da igreja com ele, e não propriamente sobre salvação de perdidos, né? Não seria essa uma melhor interpretação desse texto? Não, sabe por quê? Porque olha aqui, ó, quando a gente lê aqui em Mateus, capítulo... Vou abrir qualquer coisa aqui. Mateus 8:16, diz assim, ó: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e eles... Eu não tô conseguindo ler. E eles meramente com a palavra expeliu. Olha, Jesus meramente com a palavra expeliu os demônios. Mas veja, chegada a tarde. É por isso que eu disse antes que eu creio no livre-arbítrio até mesmo da natureza. Porque que a tarde chegou porque quis. Chegada a tarde, diz o texto. Então isso arremata a questão. Existe o livre-arbítrio absoluto do ser humano e também da natureza, tá bom? Então tá ok. Tá aí a resposta do pastor, né? Em pobres palavras, em miseráveis palavras, sobre esse assunto. E vocês podem perguntar aí qualquer tipo de coisa, vocês podem deixar perguntas nos comentários, que a gente vai responder aqui nos próximos programas, na próxima edição, em pobres palavras. Então até mais, pastor Franciscos, e que Deus abençoe e tenha misericórdia dos nossos ouvintes. Até mais. Até mais, irmãos, e é isso aí, meus irmãos, né? Cuidado com a cilada dessas doutrinas fatalistas que colocam o quê? Que tiram o quê? O livre-arbítrio absoluto. Cuidado com as doutrinas que são inimigas do livre-arbítrio. Porque nós temos o livre-arbítrio absoluto. Inclusive a natureza, onde Deus diz que o sol se põe, o sol vai, o sol não sei o quê. Então quer dizer que o sol também tem livre arbítrio. Um abraço para vocês e até o próximo programa.